E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala são as alunas Ana Carla Alves, Laís Alves e Andressa Marinho, da Escola César Hamleto Magnavaca. E hoje nós vamos falar para vocês um pouco sobre pirâmides. Nós somos alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola César Hamleto Magnavaca e esse trabalho foi proposto pela professora Denise de Matemática. E o nosso tema é pirâmide. O grupo é composto por Ana Carla, Andressa Marinho e Laís Alves. Bom, sempre quando nós falamos sobre pirâmide, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são as pirâmides do Egito, que está intimamente ligado com a história. Por que isso? Porque no Egito Antigo as pirâmides eram usadas para mumificar os corpos das pessoas que morriam naquela época. Principalmente os corpos de pessoas com dinheiro, por exemplo, os faraós. Então era nas pirâmides que ficavam essas múmias. Mas o que tem a ver a pirâmide com a matemática, já que ela está relacionada com a história? Bom, foi o Tales de Mileto que ele inseriu a pirâmide na matemática. Como foi isso? Ele fez uma viagem no Egito e a partir disso ele ficou surpreendido com as pirâmides e ele queria estudar aquilo, ele queria entender o que era aquilo e queria principalmente medir a altura da pirâmide, porque elas são enormes. E como é que foi isso? A partir de muitos cálculos e tudo mais, ele relacionava a sua sombra com a sombra da pirâmide. Então aqui vamos ter uma representação mais ou menos. Aqui é o Tales, aqui é a pirâmide. Lógico, não são tamanhos proporcionais, mas é só para ter uma ideia de como que ele pensou. O que acontece? Ele mediu a sombra dele. Então, ele mediu a sombra dele. E ele descobriu que a sombra dele é 85 vezes menor que a sombra da pirâmide, que é a altura da sombra da pirâmide. Certo? Certo. Bom, a partir de cálculos ele descobriu isso. Então a sombra dele é 85 vezes menor que a sombra da altura da pirâmide. A partir disso, ele foi relacionando, ele fez uma equação que iguala a altura e a sombra da pirâmide com a altura e a sombra dele. Ele sabia que a sombra dele é 85 vezes menor que a sombra da pirâmide e, obviamente, ele sabia a altura dele. E ele também sabia a altura da sombra da pirâmide, que era 85 vezes maior que a altura da sombra dele. Então, a partir disso, ele fez uma equação que igualou esses números e ele acabou descobrindo qual que é a altura da pirâmide. Bom, a partir disso, esse filósofo ele inseriu a pirâmide na matemática, que é onde a gente estuda na geometria espacial. Bom, continuando. Agora, na matemática mesmo, o que é uma pirâmide? É um sólido que tem uma única base, formada de um polígono qualquer e faces laterais na forma de triângulos com o vértice em comum. Pode ser reto, oblíquo ou regular. Aqui tem uma representação, mais ou menos, de uma pirâmide, só para a gente ter uma ideia, e a partir disso aqui a gente vai estudar e manusear melhor o estudo da pirâmide. Bom, essa coisa reta, oblíqua e irregular, o que é isso? A pirâmide reta é a projeção do seu vértice que coincide com o ponto que tem a mesma distância. Como assim? O vértice, que a gente vai aprender mais depois o que é, mais pra frente, esse pontinho aqui, ó, ele tem ligação direta com o vértice aqui de cima. Então, isso aqui é uma pirâmide regular, quando esses dois pontos eles estão equidistantes. A pirâmide oblíqua é o contrário. É quando o vértice que fica aqui, ele está numa posição diferente do vértice da ponta. Como aqui a gente percebe essa diferença. A pirâmide oblíqua é uma pirâmide reta, ou seja, reta, que tem o vértice equidistante da pontinha da pirâmide. E sua base é um polígono regular, como aqui a gente pode ver. Então, esses são os três tipos de pirâmide que nós estudamos.
Agora aqui, os elementos da pirâmide. O primeiro elemento é a altura, que é esse ponto aqui. Bom, a altura... Dá pausa. Bom, aqui nós temos elementos da pirâmide. O primeiro elemento é a altura, que é a parte que pega da base até o pontinho lá em cima, esse vérticezinho. Então, isso aqui é a nossa altura. Depois, nós temos a aresta da base. O que são arestas? Arestas são todas essas retas aqui, ó, que formam a pirâmide. Isso é uma aresta, isso é uma aresta, isso é uma aresta. Então, tudo isso é uma aresta. A aresta da base são as linhas, falando de uma forma popular, que formam a base da pirâmide. Então, isso aqui é a aresta da base. A aresta lateral. A aresta lateral são as linhas que formam as faces da pirâmide. Então, tudo isso aqui são arestas laterais. A base é a parte que a pirâmide fica planificada. No caso, toda essa parte aqui. Então, isso aqui de laranja é a base da pirâmide. A face da pirâmide são os lados da pirâmide. Então, por exemplo, isso aqui. Depois a gente vai olhar todos os elementos nessa figura para identificar melhor. É a face da pirâmide. Então, tudo isso aqui que tá de lado é a face da pirâmide. A apótema da base. A apótema é a altura. É a altura do triângulo. Então, qual que é a diferença da altura e da apótema? A altura, ela vai mexer com o centro e com aqui de cima. Então, ele sempre vai estar na base e aqui. Sempre vai estar no meio da pirâmide. Sempre vai se encontrar aqui, ó. A apótema da base, essa parte aqui de amarelo, que agora virou roxo. A apótema. Que é a parte que a gente vai olhar o triângulo. Então, só tira essa parte e foca só nesse aqui. Então, a apótema é a parte, é como se fosse a altura do triângulo. Temos a apótema da base, que é essa parte aqui, que vai focar na base, e a apótema da pirâmide, que é isso aqui. O raio. O raio vai ser desde o pontinho aqui, a medida do pontinho até a extremidade da pirâmide. E o vértice, que é cada ponto. Esse é um vértice, esse outro vértice, esse outro vértice, esse outro vértice. Então, são os pontos que se encontram na pirâmide. Agora, vamos analisar um pouco aqui. Aqui, nós temos um vértice, aqui, outro vértice, aqui, outro vértice, aqui, outro vértice, e aqui, outro vértice. A altura seria, não tem como de mostrar isso aqui, mas é essa parte que pega aqui e vai até aqui. Isso aqui é a altura. A apótema, a gente vai analisar só a parte do triângulo. Então, por exemplo, isso aqui, ó. A apótema vai ser essa parte aqui, que ficou torta. Mas é essa parte que a gente vai analisar só a parte do triângulo quando vamos falar da apótema. Bom, continuando. Vamos por alguns cálculos e fórmulas da pirâmide. Primeiro, como a gente faz para calcular a apótema? O básico é o teorema de Pitágoras. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, determine a medida da apótema da pirâmide, sabendo que a altura, ou seja, essa parte aqui, mede 4,8 centímetros, e a apótema da base, ou seja, essa parte aqui, 3,6 centímetros. Percebe que aqui nós temos um triângulo? Então, a partir disso, nós só vamos calcular isso aqui. Ele quer saber isso aqui, ó, que é a apótema. Que é essa parte aqui. Então, é só fazer o teorema de Pitágoras, que é x ao quadrado igual 4,8
ao quadrado mais 3,6 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual, dá pausa. Bom, 4,8 elevado a 2 é 23,06. E 3,6 elevado a 2 é 12,96. Opa, prontinho. Isso aqui vai dar x ao quadrado é igual a 36. Então, x é igual a 6 centímetros. Então, nós descobrimos que a apótema, ou seja, essa parte aqui da pirâmide, vale 6 centímetros. Então, a apótema, para você descobrir ela, você usa o teorema de Pitágoras. A área da pirâmide. A área da pirâmide, ela é dividida em várias partes. Nós temos a área da base, a área lateral e a área total. A área total, ela vai depender da área da base e da área lateral. Vamos começar pela área da base. A área da base é igual a P vezes M sobre 2, em que A é a área, P é o perímetro e M é a apótema. Só que o que acontece? Isso aqui, essa fórmula, ela só vai poder ser aplicada se a base for um polígono regular. Por quê? Se for um triângulo e um quadrado, nós usamos a fórmula da área de ambos. Então, por exemplo, se a pirâmide, a base dela for um triângulo, a gente usa a área do triângulo. Se for um quadrado, a gente usa a área do quadrado. Então, essa fórmula aqui da base, ela só vai ser aplicada quando a base for um polígono regular. Certo? Bom, a área lateral. Nós temos a área igual a base vezes a altura sobre 2. E a total, a área total igual a área da base mais a área lateral. Vamos olhar aqui, então, um exemplo. Calcule a área total de uma pirâmide reta de base quadrada com 8 centímetros de aresta e 3 centímetros de altura. Vamos lá. Primeiro ele pediu a área total. Então, nós temos essa forma. A área total é igual a área da base mais a área lateral. Nós vamos utilizar esta forma. Bom, o que acontece? Primeiro nós temos que saber a área da base. Para a gente saber a área da base, a gente pode muito bem multiplicar. Por quê? É um quadrado, certo? A área aqui, a base aqui, é um quadrado. Então, se aqui tem 8 centímetros, aqui também tem 8. A área do quadrado não é a base vezes a altura? Então, nós temos que a área total é igual a 64, certo? A área da base aqui é igual a 64. Agora, a área lateral, a gente vai substituir na fórmula. Então, vamos colocar aqui do lado. A área lateral é igual a base vezes a altura sobre 2. A área lateral é igual a base é 64, que nós já calculamos. A altura, ele te deu, é 3 sobre 2. A área lateral vai ser igual a 192 sobre 2. A área lateral é igual a 96. Então, a área total vai ser 64 mais 96. A área total, 160 centímetros. Certo? Ok. Próximo. O volume. Dá pausa. O volume nós damos por essa fórmula aqui, ó. Volume igual a área da base vezes a altura sobre 3. Então, pra gente não render muito, porque essa questão da fórmula, só fazendo exercício, já que os cálculos que envolvem a pirâmide são totalmente fórmula, então nós resolvendo exercício é a melhor forma de lidar com essas fórmulas. Então, aqui no volume, nós vamos resolver 2 exemplos. Primeiro exemplo, calcule o volume da pirâmide de base quadrada a seguir. Ele te informou que a pirâmide tem base quadrada. Isso é de extrema importância. Se o que você tem para calcular tem a ver com a área da base, a primeira coisa que você tem que olhar é o tipo de base que é, para saber que fórmula que você vai usar. Então, se tiver uma base quadrada e você for usar a área da pirâmide, a área da base da pirâmide,
não vai dar certo. Então é de extrema importância ter isso em mente. Então vamos lá. Ele te deu aqui que a altura é 9 centímetros e que a aresta, né, a base aqui é 6 centímetros. Então calcule o volume. Volume, deixa eu colocar aqui de outra cor. Área da base vezes a altura sobre 3. Vamos lá. É quadrado. A área do quadrado é base vezes a altura. Então, 6 vezes 6, 36. A altura é 9 sobre 3. Volume é igual a 324 sobre 3. Volume é igual a 18 centímetros cúbicos. Certo? Nós só substituímos na fórmula e tivemos consciência de que a base é quadrada. Próximo exemplo da pausa. Bom, no exemplo 2. Calcule o volume de uma pirâmide regular de base hexagonal, sabendo que sua altura é de 12 centímetros e cada aresta da base mede 8 centímetros. Vamos ficar atentos para essa afirmação. Base hexagonal, porque isso aqui é de extrema importância para a gente. Bom, a fórmula do volume, sempre quando a gente for resolver uma questão que ela envolve fórmula, é importante anotar a fórmula, porque assim a gente vai memorizando, já que a pirâmide ela é fórmula. Então, uma maneira boa de mexer com isso, de lidar com isso, é sempre quando for resolver uma questão, anota a fórmula. Vamos lá, então. A sua altura, então, essa parte aqui é 12 centímetros. Ele te deu essa informação. E que cada aresta da base mede 8 centímetros, certo? Bom, vamos lá. Nós precisamos da área da base, já que nós já temos a altura, que é 2 centímetros, precisamos da área da base. E como que a gente faz isso? Nós temos uma base hexagonal, certo? Qual que é a fórmula da base do hexágono, da área do hexágono? É a ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Só que aqui nós temos 3 lados, não é? Esse lado vale 8, esse vale 8, esse vale 8. Nós temos 3. Então, aqui nós temos que colocar um 3 aqui na frente. Então, como que isso aqui vai ficar? Vai ser 3 vezes 8, que é a aresta, ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Aqui vai dar 3 vezes 64, vezes 3 sobre 2. Isso aqui vai dar 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área da base eu já tenho. O que eu tenho que fazer agora? Substituir. Então, vai ficar volume é igual a 96 raiz de 3 vezes 12 sobre 3. Volume é igual a 1.152 raiz de 3 sobre 3. Volume é igual a 384 raiz de 3 centímetros cúbicos. Certo? Ótimo. Aqui nós temos a questão que envolve pirâmide. Temos abaixo a planificação de uma pirâmide de base quadrada, cujas faces laterais são triângulos equiláteros. Qual é o volume dessa pirâmide? A gente olha para esse tipo de questão e fica, o que eu faço? Bom, ele te deu informação, duas informações extremamente importantes. A base é quadrada e aqui na figura nós temos que a aresta vale 4 centímetros. E ele te perguntou qual é o volume dessa pirâmide. Eu vou fazer aqui nessa outra folha, porque aqui não vai caber. Vamos lá. Primeiro estudo a fórmula do volume. Volume é igual a área da base vezes a altura sobre 3. Bom, o que nós temos aqui? Precisamos da área da base e da altura. O que a gente tem aqui? Absolutamente nada. Mas vamos lá. Como é que a gente vai descobrir a altura? A altura a gente pode jogar na fórmula, que é lado raiz de 3 sobre 2. Bom, ele te deu que o lado é 4, certo? Então, isso aqui vai ser 4 raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser 2 raiz de 3. Então, você já sabe a sua altura, ok?
Muito bom. Agora nós temos que descobrir a área da base. Para a gente descobrir a área da base, a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Como que a gente vai fazer isso? A altura ao quadrado é igual a área, vou falar como A, que eu quero descobrir, mais o lado, o raio do lado, certo? No caso aqui é 4, então o raio vai ser a metade, 4, 2. Quadrado. A altura, 2 raiz 3, é igual a área ao quadrado, eu quero descobrir, mais o raio, que é 2 raiz de 2, ok? Ajeitando tudo isso aqui, vai ficar A ao quadrado igual a 2 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 raiz de 3 ao quadrado. A ao quadrado vai ser igual a 4 menos 4 raiz de 3. A ao quadrado vai ser igual Tem uma coisa errada aqui. Bom, aqui nós temos uma questão envolvendo pirâmide. Temos abaixo a planificação de uma pirâmide de base quadrada, cujas faces laterais são triângulos equiláteros. Qual é o volume dessa pirâmide? Bom, vamos primeiro pegar as informações que ele deu. A primeira informação, que é uma pirâmide de base quadrada, e ele deu essa informação aqui, ó, esse 4 centímetros, que cada aresta da base vale 4 centímetros. Então vamos lá, fazer aqui primeiro a fórmula do volume da pirâmide, certo? O que nós temos aqui? Primeiro vamos descobrir a altura. A altura se dá pelo lado raiz de 3 sobre 2. Então aqui no caso vai ser 4 raiz de 3 sobre 2, já que são os lados. Isso aqui é 2 raiz de 3. Ok? Mas o que a gente vai precisar desse 2 raiz de 3? Para jogar no teorema de Pitágoras, para a gente descobrir a altura. Então vamos lá. O que a gente faz? A altura. H mais o raio. Certo? Isso aqui vai ficar 2 raiz de 3 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ajeitando isso aqui tudo, vai dar 8. Isso aqui vai dar 2 raiz de 2, ok? A partir disso, nós apenas substituímos aqui na fórmula. Volume vai ser igual a 2 raiz de 2 vezes a altura, que vai ser 16. Por que 16? Que é a área da base, me perdoa. Isso aqui é a altura e esse 16 vai ser a área da base, que é base vezes a altura, sobre 3. Volume vai ser igual a 32 raiz de 2 sobre 3, que aqui é centímetros cúbicos. Letra D. Então, galera, a gente agradece por vocês terem visto o nosso vídeo e não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Espero que tenha ajudado.